Iniciando oficialmente o episódio número 003 do nosso Raio-X da Questão Challenge. Nessa segunda fase do Raio-X da Questão, eu vou revisar e aprofundar temas do direito administrativo, analisando 2.997 questões. Serão uma infinidade de aulas para a gente destrinchar todas essas questões das principais bancas e dos vários cargos públicos ao longo do Brasil afora aí desses concursos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho para você ser notificado pelo YouTube sempre que eu iniciar uma aula nova por aqui. Fora isso, vamos testar a nossa caneta mágica, tá lá, olha, Raio-X da Questão é o desafio das 2.997 questões, episódio número 3. Lá vai! Bom, a questão número 16, nossa primeira questão de hoje, o enunciado dessa questão diz o seguinte, a respeito dos poderes da administração pública, é correta a correlação feita na alternativa. Então, a respeito de poderes da administração, ele quer que você marque qual é a opção mais correta. E aí a letra A diz assim, poder discricionário trata-se do poder adstrito ao enunciado legal, no qual a lei determina a integridade, o modo de determina na integridade o modo de agir do agente público. Você sabe que não é assim. Na verdade, o que acontece quando se trata do poder discricionário, o elemento competência, finalidade e forma do ato administrativo estão adstritos, vinculados ao que determina a lei. Mas o elemento motivo e objeto, quando se exerce o poder discricionário, ele não está vinculado, não está adstrito ao que determina a lei. Então, isso aí seria o poder vinculado e não o poder discricionário. Portanto, a questão número 16 está errada. Questão número 16 está errada. Aqui deveria ser poder vinculado. Então, a letra A da questão 16 está errada. Letra B, poder normativo. Trata-se do poder de agir de forma livre, dentro da margem razoável para atingir os fins esperados, sempre no atendimento do interesse público. Não. O que está definido aí se parece mais com o poder discricionário. Poder normativo é aquela prerrogativa dada à administração para disciplinar e regulamentar a aplicação e a interpretação das leis. Portanto, a letra B está errada. O certo aqui seria poder discricionário, por essa definição. Esse padrão que o examinador utiliza, que é o padrão de usar uma expressão, um conceito, uma terminologia do direito administrativo e definir, caracterizar como se fosse outro instituto, isso é muito comum nas provas. Na VUNESP é assim, SEBRASP é assim, FCC, FGV, várias outras bancas. Então, letra B está errado também. Na letra C, o que nós temos? Poder discricionário. Poder discricionário é o poder atribuído à administração pública para aplicar sanções administrativas aos seus agentes pela prática de infrações de caráter funcional. Olha, presta bem atenção. Esta aplicação de penalidade, de sanções administrativas aos agentes, isso aqui seria o poder disciplinar. Então, não é correto dizer que se trata de poder discricionário. O exercício do poder disciplinar para apurar as infrações disciplinares e para punir, ele não é discricionário, ele é vinculado. A discricionariedade do poder disciplinar, do poder de punir, ele está na dosimetria da sanção disciplinar quando a lei permite isso. Então, a letra C não pode ser. Letra D, poder de polícia. Poder de polícia.
É o poder de expedir atos normativos, regulamentando a aplicação das leis no âmbito da administração. Não. Aí seria poder normativo ou poder regulamentar, não é o poder de polícia. O poder de polícia é aquele que está definido, ele está definido no artigo 78 do Código Tributário Nacional. É o poder que a administração tem de restringir e limitar atividades particulares ou uso de bens no interesse do poder público. Ou seja, você não pode desempenhar atividades particulares como você bem entender e também não pode usufruir dos seus bens da forma que bem entender. A sua utilização de bens e o exercício de atividades particulares está limitado pelo chamado poder de polícia no interesse público. Prosseguindo, letra E, deve ser o gabarito, com certeza. Poder hierárquico compreende a prerrogativa para coordenar, controlar, ordenar e corrigir as atividades administrativas dos órgãos e agentes no seu âmbito interno. Eis aí o gabarito da questão. Então vejam, presta bem atenção nesta lógica aí da questão. Olha, sempre que você faz o estudo das questões, a resolução das questões, no mínimo, você estará revisando aqueles conteúdos que você já domina. Se todos os poderes aqui você se lembrou o que era, as características, não teve problema em analisar cada uma das assertivas, o que essa questão fez? Te permitiu revisar e detectar que você não tinha nenhum tipo de deficiência de conhecimento no tocante aos poderes. Se em relação a um ou outro você teve dificuldade, você toma nota para que você possa reler, revisar o seu material de revisão ou, eventualmente, até pesquisar alguma coisa no material teórico. Feito isso, a gente avança para a questão número 17. Questão número 17. A questão 17, o enunciado diz: configuram atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8429 aqueles que... Deixa eu te falar uma coisa. Para você que já está no nível intermediário ou avançado, se essa alternância de temas, questão após questão, estiver te gerando algum desconforto, então aqui vai uma dica de ouro. Você está precisando urgentemente fazer esse ajuste na sua atitude diante dos estudos. Por quê? Porque da fase intermediária dos seus conhecimentos para a fase avançada até a sua aprovação, você tem de ir se aproximando cada vez mais em volume muito grande da realidade da prova. E a realidade da prova significa questões e alternância de temas questão após questão. E na prova vai alternar não só os temas dentro da disciplina, mas vai alternar as disciplinas numa mesma prova e num curto espaço de tempo, 4 ou 5 horas. Então, quem está na fase intermediária ou avançada, mas também quem está iniciando, tem de o quanto antes se aproximar da realidade que você vai encontrar na prova. Para você treinar a sua capacidade intelectual, o seu cérebro para ir alternando os assuntos e com agilidade poder analisar, avaliar, julgar e gabaritar cada questão. Beleza? Então, se eventualmente você está sentindo esse desconforto, eu sugiro que você persevere para que nas próximas 3 semanas você já se acostume com essa realidade que vai ser aqui o nosso Raio-X Challenge, o desafio das 2.997 questões. Vamos para a questão 17, agora a letra A. Bom, configuram ato de improbidade previsto na lei aqueles que causam prejuízo ao erário? Sim ou não? Sim ou não? Claro, claro que sim. Olha aqui, letra A está correto. Isso você vai encontrar onde? Artigo 10 da Lei 8429/92. O que ele estava querendo saber de você numa questão como essa? Se você conhece quais são as 4 espécies, de atos de improbidade.
atos de improbidade que acarretam enriquecimento ilícito, é o artigo 9º da lei. Atos de improbidade que causam lesão ao erário, ao patrimônio público, é o artigo 10. Atos de improbidade que cometem irregularidade no tocante aos aspectos financeiros orçamentários, aos recursos financeiros orçamentários, é o artigo 10A. E os atos de improbidade, a quarta categoria, atos de improbidade que atentam contra princípios da administração, é o artigo 11. Então, esta letra A é uma das categorias de ato de improbidade que está prevista lá no artigo 10 da lei 8429/92. Prosseguindo, então, só para confirmar o gabarito, a letra B. A letra B diz: impedem o ingresso de grevistas nos prédios públicos. Absolutamente você não vai encontrar nada na lei 8429 que diga que esse tipo de conduta seria ato de improbidade. Letra C, atos que geram danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Você também não vai encontrar a especificação dessa conduta como sendo uma das 4 espécies de ato de improbidade. Letra D, atos que melhoram o patrimônio público. Não, isso não é improbidade. Melhorar o patrimônio público com eficiência e razoabilidade de recursos, isso é probidade e não improbidade. E por último, atos que prestigiam os princípios da administração. Perfeito. Atos que prestigiam os princípios, que observam os princípios da administração, são atos que são probos. Os atos de improbidade são aqueles que atentam contra princípios da administração, é o que você vai encontrar no artigo 11, da lei 8429/97. Muito bem, agora a gente avança para a questão número 18. Questão 18, lá vamos nós. A questão 18 diz o seguinte: o enunciado: adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. A citada conduta representa, de acordo com a Lei 8429, ato de improbidade que... Então, qual foi a conduta descrita aqui? Olha, aquisição, adquirir o quê? Bens. E adquirir bens para si ou para outrem, para um familiar, um laranja, um amigo, só que bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou da renda do agente. Ou seja, se a gente somar os rendimentos, remunerações, vencimentos, subsídios do agente ao longo da vida dele, ou seja, dos 10 anos, suponhamos que daria aqui, 1 milhão, 1 kk. Acontece que quando foram verificar, ele estava com bens que correspondiam a 3 milhões, 3 kk. Ou seja, essa desproporção de patrimônio com o que ele ganha, injustificadamente, fala, professor, mas ele ministrava aulas, ele era sócio de uma empresa particular, ele tinha uma atividade como autônomo, atividade lícita. Não, aí tudo bem. Se regularmente ele tem uma outra atividade compatível com o cargo público, que lhe gera rendimentos, está tudo declarado na Receita Federal, está tudo ok, não tem problema. Agora, se não tiver comprovação, vai causar prejuízo ao erário? Não, não necessariamente ele está desfalcando os cofres públicos. Isso importa enriquecimento ilícito? Sim. Isso aqui você vai encontrar no artigo 9º, inciso 7º da Lei 8429/92. Então, cuida-se de uma conduta tipificada no artigo 9º da Lei 8429, uma conduta tipificada como ato de improbidade que acarreta enriquecimento ilícito. Bom, não é ato que atenta contra princípios, isso aí seria o que está no artigo 11,
Esses artigos que eu estou citando, 9, 10, 10A e 11, leitura frequente e obrigatória. Além disso, ele diz que decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso aqui é um enriquecimento ilícito e não aplicação irregular. Ele ter auferido mais patrimônio, ter adquirido mais patrimônio do que os seus regimentos permitem, isso não é uma aplicação irregular de recursos financeiros necessariamente. Isso é um enriquecimento ilícito. Ele está logrando proveito em razão do cargo que exerce. Tem um animal aqui no meu óculos, está parecendo um dinossauro. O grau do óculos faz crescer o bichinho. Beleza. Equivale a crime federal? Não, não necessariamente vai equivaler a crime federal. Então, letra B. Olha, na maioria esmagadora dos concursos públicos, são raros os concursos em que você não vai ter a exigência da Lei 8429, a Lei de Improbidade, lá no programa das disciplinas do edital. Então, carreiras de tribunais, carreiras policiais, a maioria das carreiras públicas, no edital, na disciplina Direito Administrativo, exige-se Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade. Então, isso tem de estar no seu roteiro de estudos e revisões, com certeza. Prosseguindo, lá vai. Questão número 19. Questão número 19. A questão 19 diz o seguinte: ainda no que se refere à corregedoria e ao direito disciplinar, julgue o item a seguir. O item diz: não poderá ser responsabilizado na esfera administrativa policial rodoviário federal que tenha respondido criminalmente por suposta prática de infração penal e tenha sido absolvido com fundamento que negou a existência do fato. Não tenha dúvida, isso aqui está correto. Primeiro, eu quero que você releia o quanto antes o artigo 126 da Lei 8.112/90. E eu quero que você entenda o seguinte. Em razão de uma única conduta ou de uma mesma conduta, o agente público pode ser responsabilizado, olha lá, na esfera administrativa. Ele pode sofrer uma advertência, uma suspensão, uma demissão, uma cassação de aposentadoria ou de uma destituição de cargo e comissão. Mas, em razão desta mesma e única conduta, ele pode ser responsabilizado na esfera civil, que é o ressarcimento dos prejuízos causados. Ou ressarcimento diretamente ao poder público, ou ressarcimento mediante ação regressiva, um ressarcimento indireto. Ainda tem a esfera da improbidade. A esfera da improbidade. Em razão de uma mesma conduta, além de responder a processo administrativo disciplinar, o PAD, uma ação de ressarcimento, uma ação regressiva de ressarcimento na esfera civil, a ação de improbidade pode gerar perda de cargo, pode gerar suspensão de direitos políticos e outras sanções, e aí tem a esfera criminal ou penal. O que você precisa se lembrar? As instâncias ou esferas são independentes entre si. Em razão de uma mesma conduta, o agente público pode ser responsabilizado simultaneamente nas quatro, sucessivamente uma após a outra, respeitada a prescrição também, e, de regra, a condenação ou a absolvição numa das instâncias não vai repercutir na outra. A condenação numa dessas instâncias não vai acarretar necessariamente a condenação na outra, assim como a absolvição numa das instâncias não necessariamente vai acarretar a absolvição na outra instância. Qual é a exceção? A exceção está aqui nesta esfera. A exceção está aqui na esfera criminal. Se for uma absolvição que seja fundamentada em uma das hipóteses,
inexistência do fato é quando na ação, no processo criminal, comprovadamente ficou demonstrado que não ocorreu o suposto fato criminoso. Aquela conduta do agente não ocorreu. Ou a segunda hipótese, a negativa da autoria. Negativa de autoria. Aqui é quando, na ação, no processo penal, comprovadamente se demonstrou que o fato até ocorreu, mas não foi aquele servidor o autor da conduta. Não, comprovadamente não foi ele que produziu a conduta. Nessas duas hipóteses de absolvição, esta absolvição vai repercutir nas outras esferas e vai repercutir para impedir o processo ou a condenação ou para desfazer a condenação que já tenha ocorrido. Toma cuidado. A absolvição criminal por falta de provas não repercute nas outras esferas, não repercute nas outras instâncias. E fique bem claro isso aí. Então, questão 19 está correta, está tranquilo. Questão número 20. Questão número 20. A questão 20, o enunciado diz: ainda no que se refere à corregedoria e ao direito disciplinar, julgue o item a seguir. E o item diz: um policial rodoviário federal deverá responder por abandono de cargo, caso seja constatado que ele tenha se ausentado intencionalmente do serviço por mais de 30 dias consecutivos. Aqui, ele está querendo saber de você o seguinte: você domina, você sabe o que é o conceito, domina o conceito de abandono de cargo público? Lá nos termos da Lei 8.112, abandono de cargo público significa mais de 30 dias consecutivos de faltas injustificadas. Ao serviço. Servidor faltou mais de 30 dias consecutivos injustificadamente ao serviço público. Isso caracteriza abandono de cargo público. Isso é caso de demissão. Isso aqui é causa de demissão. Você vai encontrar isso no artigo 132 da Lei 8.112. E aqui, então aqui, ó, artigo 132 da Lei 8.112. E é mediante processo sumário. E você vai encontrar isso no artigo 133. Esses artigos que eu mencionei são artigos da Lei 8.112/90. Tudo tranquilo em relação a isso? Então, só recapitulando, um policial rodoviário federal deverá responder por abandono de cargo, caso seja constatado que ele tenha ausentado intencionalmente, então de forma injustificada, do serviço por mais de 30 dias consecutivos. Gabarito aqui, correto. E assim, por mais singela que seja a questão como é essa, você vai revisando. O melhor material de revisão de todos são as questões. Mapa mental, resumos, esquemas, grifos são material de apoio imediato às revisões. Você começa fazendo as questões, está lembrando tudo, não teve dificuldade, está tudo ok? Não precisa, na minha opinião, ficar relendo todo o material de revisão. Naquilo que você está tendo dificuldade ao fazer as questões, que é o conhecimento revisional aplicado, aí você consulta, não é estuda todo, é consulta o material de revisão.
Mas, para isso, você tem de ter traçado uma estratégia e um plano de estudos em que você produziu algum tipo de material de revisão, seja ele qual for. Beleza. A gente vai para a questão número 21. Questão número 21. Questão 21, o enunciado diz, ainda no que se refere à corregedoria e ao direito disciplinar, julga o item a seguir. O item diz, se um policial rodoviário federal utilizasse do seu cargo para logar proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública, ele está sujeito à penalidade de suspensão. Não, aqui não. Aqui não. Aqui não é suspensão. Aqui é demissão. Aqui é demissão. E aí, fiquem atentos, por quê? Porque nós estamos falando do artigo 132 mais artigo 117, incisos 9 a 16º da Lei 8.112/90. Fiquem atentos, é isso aí. Então, vejam que mesmo quando a banca é Sebrasp, há inúmeras questões, a gente vai ver isso aqui, exigindo que você memorize as principais causas de demissão, de suspensão e de advertência. Professor, mas isso é chato demais, é doído, é difícil. Eu sei que é. Também passo por isso. Mas não tem como a gente evitar a realidade. A realidade se impõe. E o que a realidade está se impondo é, nós estamos encontrando questões, mesmo sendo a banca Sebrasp, que exige uma certa memorização daquelas causas de demissão, suspensão e advertência, que são as causas mais emblemáticas. O ideal é que você memorize todas. Bacana? Mas o mínimo possível você tem que ter condições para poder julgar um item como esse. Tudo bem? A gente avança. Questão número 22. A questão 22, o enunciado diz, nas licitações públicas, existem situações onde a administração está desobrigada a realizá-las. É o que nós conhecemos como contratação direta. E quando é que nós teremos a contratação direta? Você já lembra? Inexigibilidade de licitação. O que mais? Dispensa de licitação, que se desdobra em licitação dispensada e licitação dispensável. Então, quando você lê um enunciado como esse e você vem estudando na metodologia que eu estou propondo, é inevitável você já ter o brainstorm, uma tempestade de ideias do que possivelmente você vai encontrar nas opções, nas alternativas. Então, quando ele diz, nas licitações públicas realizadas, podem elas deixar de realizar, podem ser dispensadas, aí a gente percebe claramente, olha lá, o seguinte, olha o que diz. Nas alienações de bens móveis e imóveis, tem-se um caso de... Olha, gente, olha, quando ele fala alienação não se encaixa. Então, falou a expressão mágica alienação, ou então venda, doação, dação em pagamento. Bacana? Então, alienação, nós estamos falando de quê? De venda, estamos falando de doação, estamos falando de dação em pagamento, entre outras, lá do artigo 17. Mas você bateu o olho na questão de prova e percebeu que se trata de uma tentativa de contrato para alienar, para se desfazer de um bem, o que você tem que perceber? Isso não vai se encaixar em inexigibilidade, e não vai se encaixar em licitação dispensável. Ao fazer esse raciocínio, que eu já expliquei N vezes aqui nos mais de 140 vídeos que nós temos aqui no nosso canal, já produzimos ao vivo aqui no nosso canal,
Então, está bem claro que só pode ser que essa dispensa, né, essa desobrigação de licitar, só vai poder se encaixar na licitação dispensada. Só vai poder se encaixar aqui. Por quê? Quando você bate o olho na expressão mágica alienação, você conecta isso com o que está no artigo 17 da Lei 8666/93. E a lógica é, quando a pretensão de contratação do poder público é com o propósito de alienar, se desfazer de um de seus bens, tenha uma certeza. Isso não vai se encaixar na inexigibilidade e isso não vai se encaixar na licitação dispensável. Professor, como é que o senhor afirma isso? Leitura do 25, leitura do 24, leitura do 17, ambos da Lei 8666/93. Então, por essa esquematização, você percebe que só pode ser licitação dispensada, é o nosso gabarito. Prosseguindo, questão número 23. Questão 23 já entra numa outra temática, muito importante também, diz: autarquia especial criada por lei que tenha por objetivo normatizar, disciplinar e fiscalizar a prestação de serviços privados de interesse público, inseridos no campo da atividade econômica, denomina-se. Gente, você bateu o olho na expressão autarquia especial, autarquia de regime especial, você não tem que pensar. Salvo um malabarismo muito imenso que ele vai fazer na questão, você está falando de quê? De agência reguladora. Não tem conversa. Então, esta entidade que ele descreveu no enunciado, isso é uma empresa pública? Não é. Isso é um serviço social autônomo? Não, serviço social autônomo é terceiro setor, entidade privada sem fins lucrativos que colabora e coopera com o Estado. Vai ser organização social, as OS? Não. Vai ser empresa estatal? Não. Vai ser o quê? Agência reguladora. Nunca se esqueça. 30%, 40% das questões em qualquer concurso, de qualquer nível, de qualquer cargo, 30%, 40% são fáceis. 30%, 40% medianas, 20%, um pouco menos, questões de alto grau de dificuldade. Então, não vá muito armado para a prova do concurso, achando que cada questão é uma armadilha mortal que vai arrancar a sua cabeça. Não vá pensando isso, por quê? Porque senão você vai acabar vendo chifre em cabeça de cavalo, vendo fantasma onde não existe. E onde estão esses fantasmas? Em questões que são fáceis, que você fala, não é possível, um cargo do Senado aqui, procurador com uma questão fácil como essa. Cargo de auditor, coisa complexa aqui, não pode ser que é fácil, deve ter alguma pegadinha. Cuidado, 30%, 40% são questões fáceis, a gente vai ver e vai encontrá-las aqui também. Questão número 24. A questão 24, o enunciado diz: a administração pública federal compreende a administração direta e indireta. Perfeito. A administração direta se constitui dos serviços integrados na estrutura da administração federal. Um exemplo de órgão representativo da administração direta é... Bom, ele quer saber um exemplo de órgão da administração direta federal. Vai ser autarquia? Não. Autarquia é entidade. Fundação? Não. Empresa pública? Não. Sociedade? Não. Ministério é um exemplo. Essa questão me lembra muito o vestibular que eu prestei para entrar na faculdade de Direito, vestibular da UniCeub. A faculdade era muito boa, mas o vestibular era meio simplificado, que é para não dificuldade, para a gente poder pagar lá a faculdade. A faculdade é muito boa, mas... Então, assim, a questão de língua portuguesa tinha uma sentença. Analise a sentença abaixo e marque a opção. Aí a sentença diz, interprete a sentença abaixo. O gato bebeu leite. Aí diz, com base na sentença acima, o gato bebeu o quê? Letra A, água, pinga, cachaça, leite, Toddy. Tinha gente que errava, Beleza. Letra A.
Fabíola, se você tiver aí, coloca nos comentários se eu falei a verdade ou não sobre o vestibular. Eu sei que você estudou lá também, prestou vestibular dificílimo, foi bacana. Beleza. Prosseguindo. Questão 24, letra A. Questão número 25. Questão número 25. Beleza. Olha, Fabíola já me confirmou, não minto. Eu exagero, mas mentir não vou, né? Estou na frente de todo mundo aqui, não posso. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, será punido com. Isso aqui, fica muito atento a isso. É um dos artigos que as bancas adoram, inclusive o Sebrasp. É o artigo 13. Artigo 13 da Lei 8429. Bom, olha, o agente que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado ou que prestar de forma falsa, sem prejuízo de outras punições cabíveis, ele vai ter que fazer o quê? Qual é a consequência que vai ter para ele? Ressarcimento integral do dano? Não, não vai ter dano por enquanto. Pena de demissão? Calma. Pena de demissão a bem do serviço público. Professor, qual é a diferença entre demissão a bem do serviço público? Cuidado para você não interpretar a expressão demissão a bem do serviço público como se fosse uma demissão sem ampla defesa, sem contraditório, sem o processo disciplinar. Não é isso. Sob a égide da Constituição Federal de 88, nos termos do artigo 5º, incisos 54 e 55, nenhum tipo de demissão ou qualquer outra sanção disciplinar vai dispensar processo administrativo disciplinar com ampla defesa e contraditório. Então, qual é a diferença? É porque o texto, a literalidade do artigo 13, fala em pena de demissão a bem do serviço público. No fundo, toda demissão que se faz tem uma causa que a torna uma demissão a bem do serviço público. Mas numa múltipla escolha onde tem demissão e demissão a bem do serviço público, neste contexto do artigo 13, recusar-se ou prestar informação, declaração de bens falsa, você vai optar por demissão a bem do serviço público. Tudo bem? Então vejam que às vezes a questão de múltipla escolha ela se apresenta de forma mais ardilosa e difícil que uma questão de certo ou errado. Porque você vai, na maioria das vezes, ficar entre duas opções. Então, muita atenção a isso. Bom, questão 25, agora a gente vai para a questão 26. Beleza. Questão número 26. A questão número 26 diz o seguinte: no que se refere a direito administrativo, ato administrativo e seus atributos e princípios, julgue o item que se segue. E o item diz: configura-se abuso de poder quando o órgão ou agente público extrapola os limites legais de sua atuação na prática de determinado ato administrativo. Certo, errado ou oxe essa questão? Olha só. Abuso de poder é o gênero. Abuso de poder é uma expressão que em qualquer banca de qualquer concurso ela tem um sentido genérico. Esse abuso de poder ele se manifesta de três maneiras: por excesso de poder, por desvio de poder e por omissão.
Lembrando que desvio de poder é sinônimo de desvio de finalidade. No nosso contexto quando o órgão ou agente público extrapola os limites legais da atuação na prática de determinado ato, é excesso de poder. Excesso de poder é exorbitar, extrapolar os limites legais do poder, da competência que tem. Excesso de poder. Desvio de poder, o agente pratica o ato nos exatos limites da competência que tem, sem extrapolar 1 milímetro do limite legal do seu poder. Mas ainda assim ele atuou exercendo o poder que tem, buscando atingir uma finalidade diversa daquela prevista para o interesse público. E a omissão é quando o agente público tinha o dever legal de agir no caso concreto, tinha condições técnicas, financeiras e jurídicas para fazê-lo, mas não o fez. Aí isso é uma omissão qualificada, que também caracteriza abuso de poder. Então, a questão 26 está correta ou não está correta? Ela está correta. Aí, questão 26 está correta. Nossa última questão da rodada de hoje, questão número 27. E a questão 27 diz o seguinte: olha o enunciado. Com observância da isonomia e visando a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, ressaltados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados pelo poder público mediante processo de quê? Esse enunciado é basicamente uma transcrição, uma literalidade do que está no artigo 37, inciso 21 da CF. Beleza. Então, serão contratados, né, nessas condições mediante processo quê? Processo disciplinar administrativo? Não. De pesquisa de 3 melhores preços do mercado? Não. Processo de licitação. Não é processo judicial tributário. Essa aqui também é uma questão no nível vestibular do UniCeub. Eu vou acabar sendo processado por isso. Bacana? Agora o vestibular melhorou. Naquela época, lá, tipo 20 anos atrás, quando nós fizemos, é que era assim. Mas eu volto a dizer, não vá armado até os dentes para a prova como se fosse enfrentar 100% de questões que seria uma armadilha mortal que vai arrancar a sua cabeça. Não. 30%, 40% questões fáceis. 30%, 40% questões medianas. E aí 20%, pouco mais, pouco menos, questões realmente de um grau de maior dificuldade. Beleza. Chegamos aqui ao final de mais esse episódio do nosso raio-x da questão Challenge, né? O desafio das 2.997 questões. Se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Sempre dá uma olhada na descrição aí do vídeo, porque lá eu estou disponibilizando os cursos exclusivos que eu vou lançando, estão lá. Compartilhe o link desse canal com amigos, inimigos. Falem bem, falem mal, falem qualquer coisa deste meu canal, desse meu trabalho para os amigos, concorrentes, inimigos, outros concurseiros. Beleza? Para você que me acompanhou até esta hora, muito obrigado. Coloca aí nos comentários qual foi a pergunta crucial que você anotou aí no seu rascunho que você vai precisar revisar. Ou a aula de hoje foi light, não teve nada difícil. Anotou alguma pergunta? Sabe aquelas perguntinhas que você faz para direcionar o seu estudo na revisão e lá no material teórico? Coloca aí nos comentários para eu saber qual foi a perguntinha que você formulou hoje, porque veio um detalhe que você não estava com ele na ponta da língua. Coloca para mim nos comentários. E, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Até o nosso próximo episódio, episódio número 004, do nosso raio-x da questão Challenge, o desafio das 2.997 questões. Tchau, tchau, um abraço.